Oi, pessoal. Agora nós vamos entrar em uma das partes mais importantes do sermão, do corpo do sermão, que é a questão das divisões principais e das subdivisões. E por que não, da divisão das subdivisões. Para não te complicar e você não ficar muito preocupado aí que vai ser algo complexo, eu estou passando no PowerPoint aqui na nossa tela, estou passando aqui no PowerPoint para você visualizar aquilo que eu estou explicando. Nessa aula agora, eu vou explicar princípios para as divisões principais. E vou fazer isso em dois vídeos, tá bom? Então este vídeo agora e o próximo vídeo, já já que você vai assistir, eu estarei tratando do mesmo assunto, que é os princípios para as divisões principais. Vamos lá? Boa aula! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos voltar aqui à nossa aula de homilética, não é mesmo? Na última aula a gente vinha vendo essas questões aqui, das razões específicas para o uso das divisões. Nós demos aí os benefícios para o pregador, demos exemplos, os benefícios para a congregação, demos exemplos também. E agora a gente precisa começar a ver essa questão aqui. Quais são os princípios para a preparação das divisões principais? Bom, as divisões principais são os pontos mais importantes de um sermão, de uma mensagem, ok? Então, sobre esse assunto, é importante a gente destacar o seguinte. Número 1, as divisões principais, ou também podemos chamar de tópicos, né, os tópicos principais, aqueles que devem estar em algarismo romano, né, aqueles que devem estar em caixa alta, de preferência em letra vermelha, as divisões principais elas devem originar-se da ideia principal do sermão. E cada divisão principal deve contribuir para o desenvolvimento dela, ou seja, para o desenvolvimento do tema do sermão. Se você vai falar sobre amor, então os tópicos da mensagem têm que estar falando sobre amor, entendeu? Se você vai pregar sobre fé, os tópicos principais da sua mensagem têm que falar sobre fé. Então você não pode colocar um tema principal e na hora de pôr os tópicos, os seus tópicos não estarem trabalhando em prol do tema principal que você colocou. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá bom? O primeiro deles é esse daqui, ó. Nosso tema principal é a vida de dependência. Então, essa vida de dependência que eu estou pondo aqui, eu vou colocar uma tese, tá? A tese é a seguinte: a vida cristã é uma vida de constante dependência. O cristão é constantemente dependente. Mas quais são as dependências da vida cristã, da fé cristã? Então, número 1, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro tópico principal, dependemos de Cristo para a salvação. Vou colocar em vermelho, ok? Dependemos de Cristo para a salvação. Então veja que esse tópico, dependemos de Cristo, ele trabalha em prol do tema que está aqui, ó, vida de dependência. Então, se eu vou falar sobre uma vida de dependência, os meus tópicos todos precisam falar da vida de dependência. Todos os tópicos, veja, meu terceiro e meu quarto tópico também falam de uma vida de dependência. Vou colocar todos eles em vermelho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem a aula, tá bom? Então vejamos isso daqui, ó. Visualize aí comigo. A vida cristã é uma vida de dependência. Em primeiro lugar, eu não sei se você concorda, mas em primeiro lugar, nós dependemos, por exemplo, de Cristo para a salvação. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus em Tito, no capítulo 3, no versículo de número 5. O que será que está lá em Tito 3 e 5? Está assim, ó. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, devido à sua misericórdia, ele nos salvou. É isso que diz a versão NVI. Então, não existe salvação na vida cristã, não existe salvação pelas obras, não existe salvação por meritocracia, isto é, por mérito. A salvação não vem de vós, é dom de Deus, e nós dependemos de Cristo. Cristo teve que vir ao mundo para resolver a questão eterna do homem, que é a questão da salvação. Então, a vida cristã, se qualquer cristão que você conhece, ou que você conheça, acha que é capaz de conseguir a salvação por obras, porque é bonzinho, porque é gente boa, é um cristão equivocado.
Tá? Por quê? Porque nós dependemos de Cristo para a salvação. A vida cristã é sim, como diz o nosso título aí, ó, o tema, é sim uma vida de dependência. Então, não tem conversa, tá bom, gente? Vida cristã, a gente depende de Jesus Cristo para a salvação. Em segundo lugar, a gente vê aqui, ó, o segundo tópico também trabalha para o tema principal. Perceba, o segundo tópico ele está falando que nós dependemos da palavra de Deus para nosso crescimento espiritual. Não só eu dependo de Cristo para a salvação, mas eu dependo também da palavra de Deus. Ou seja, se eu quero ser salvo, eu preciso de Cristo. Se eu quero crescimento espiritual, eu dependo da palavra de Deus. Pelo menos é o que diz 1 Pedro no capítulo 2, versículo 2. Lá diz assim, ó, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio delas cresçam, cresçam, cresçam para a salvação. Veja a palavra cresçam para a salvação. Então, não tem crescimento espiritual na vida de um cristão, gente, se ele não depende da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você cresce. É através de Jesus Cristo que você é salvo. Então não adianta o cristão achar que ele depende de si próprio para se salvar. Não adianta o cristão achar que ele depende de, vamos dizer assim, de louvor, de música, de assistir vídeos de pregação para ele ter crescimento espiritual. Não, não, não. A gente depende da palavra de Deus para que a gente possa crescer. Então, um crente que cresce é um crente estudioso da palavra de Deus. Se você tirar Cristo da sua vida, então esquece a salvação. Se você tirar o estudo da palavra de Deus, esqueça o crescimento espiritual. É impossível se salvar sem Cristo, como é impossível você crescer espiritualmente sem a palavra de Deus, ok? Então veja esses dois tópicos aqui, esses dois tópicos, eles estão falando que a gente depende de Cristo e que a gente depende da palavra de Deus. Isto é, se é que você quer ter salvação, isto é, se é que você quer ter crescimento espiritual. Quer ter salvação? Precisa de Cristo. Quer ter crescimento? Precisa da palavra. Não tem jeito. A vida cristã é uma vida de dependência. Quando eu vou para o terceiro tópico aqui, meu terceiro tópico também está trabalhando em prol do tema principal, que é uma vida de dependência. Ou seja, em terceiro lugar, dependemos da oração para obtermos poder espiritual. Não tem jeito. Pelo menos é isso que o Tiago diz no capítulo 5, no versículo 15. E o que é que ele diz mesmo lá no capítulo 5, versículo 15? A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Então, este poder da cura, aqui nesse versículo, diz que é feito por meio da oração, a oração feita com fé. Então, a gente depende da vida de oração, para que nós tenhamos o poder espiritual de abençoar outras vidas, ou seja, uma vida abençoada abençoando outras vidas. Consegue entender? Nós estamos trabalhando aqui, gente, nessa parte aqui, nós estamos trabalhando a vida de dependência, mas agora eu dependo de oração para ter poder. Assim como eu dependo da palavra para obter crescimento, assim como eu preciso de Cristo para obter salvação. A vida cristã é uma vida de dependência para se salvar, de dependência para ter crescimento e de dependência para ter poder espiritual. Ou seja, sem Cristo, sem salvação. Sem a palavra, sem crescimento. Sem oração, sem poder espiritual. Simples assim. Então, eu dependo de Cristo, dependo da palavra e dependo da oração. De Cristo eu dependo para me salvar. Da palavra eu dependo para eu crescer espiritualmente. Da oração eu dependo para ter poder espiritual. Veja que todos os três tópicos que eu estou colocando aqui tratam desse tema do título aqui, ó, a vida de dependência. Por isso todos eles começam com dependemos, dependemos e dependemos.
Para fechar aqui para você esse esboço, esse exemplo, em quarto lugar, a gente também tem uma outra dependência. Não só de Cristo, não só da palavra, não só da oração, mas a gente também depende da comunhão para o encorajamento mútuo. Será que isso tem base bíblica? Bom, tem base bíblica. Lá em 1 João, no capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 3: proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então veja, gente, nesse exemplo aqui, a gente depende de uma vida de comunhão. Essa vida de comunhão é que nos traz encorajamento mútuo. Percebam, visualizem de novo esse esboço. Vou ampliar para você ver. O tema é vida de dependência. A gente depende de Cristo para se salvar. Depende da palavra de Deus para ter crescimento espiritual. Depende de oração para ter poder espiritual. E depende da comunhão para encorajamento mútuo. Então veja, todos esses 4 tópicos aqui nós estamos trabalhando esse ponto que é o ponto 1. As divisões principais, ok? As divisões principais ou tópicos devem se originar da ideia principal, que nesse caso é vida de dependência, e cada divisão deve contribuir para o desenvolvimento dela, ou seja, para o desenvolvimento do tema principal. Então foi isso que esse esboço fez. Cada tópico mostrou a vida de dependência, que é o seu assunto principal, que é o tema da sua mensagem, ok? Então não esqueçam dessa parte da aula. O segundo ponto que é muito importante de destacar para vocês aqui é o seguinte: as divisões principais devem ser totalmente distintas umas das outras. Esses tópicos, eles não podem ser repetitivos, gente. Então eu vou dar exemplo para vocês aqui, ó. O estudante mais sábio. Bom, esse é o nosso assunto, tá? Esse é o nosso tema nesse momento. Bom, esse estudante mais sábio, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: para que estudar a palavra de Deus diligentemente? Para que estudar a palavra de Deus diligentemente? Essa é a tese que nós estamos, essa é a tese que nós estamos colocando aqui, tá bom? Para que estudar a palavra de Deus diligentemente? Bom, primeiro, para que cresçamos na vida cristã. Veja que nós estamos trabalhando o tema de estudar e por que devemos ser estudantes da palavra de Deus e devemos estudá-la diligentemente. Os tópicos são as respostas a essa tese. Por que nós devemos estudar a palavra de Deus diligentemente? E nas respostas, os tópicos, gente, eles devem ser totalmente distintos e diferentes, ó, para que cresçamos, para que sejamos aprovados, para que sejamos equipados, para que sejamos transformados. Perceberam? Cresçamos, aprovados, equipados e transformados. Apesar dos 4 tópicos estarem trabalhando sobre a questão do estudo da palavra de Deus, da importância de estudarmos a palavra de Deus, cada uma dessas divisões são totalmente distintas uma das outras. É por isso que cada tópico tem palavras diferentes. É importante para crescer na vida cristã. 1 Pedro 2,2 diz isso. Não tem como você crescer na vida cristã sem estudo da palavra de Deus. Para que estudar a palavra de Deus? Para sermos aprovados. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, para que sejamos equipados, quando você estuda a palavra de Deus, como você está fazendo agora, está nesse curso. Quando você estuda, você está sendo equipado para o trabalho cristão. Nesse curso, você está sendo equipado para ser um pregador fiel da palavra de Deus. E também para que sejamos transformados. Então, eu quero que vocês observem. Os 4 tópicos que eu estou apresentando aqui para vocês, os 4 tópicos, eles trabalham para o tema principal, que é a importância de estudar.
Quem é o estudante mais sábio? Aquele que estuda a palavra de Deus diligentemente. O que estuda a palavra de Deus diligentemente é o que fez o estudo mais sábio. E por que eu tenho que estudar isso? Para crescer, para que Deus, então, me aprove, para que eu esteja equipado e preparado para o trabalho cristão. E é claro, eu estudo a palavra de Deus para ser transformado. Porque se você só estudar a palavra de Deus para ter informação, para ser informado e não transformado, então não há nenhuma diferença entre você e o diabo. Porque o diabo, de fato, ele conhece todo o panorama do Antigo Testamento, todo o panorama do Novo Testamento. Satanás, ele conhece o território de Israel, ele conhece o mundo, vamos dizer assim, a Europa todinha, onde Paulo passou pregando, ele conhece Roma. Satanás conhece as línguas originais da Bíblia, o grego, o hebraico, o aramaico, conhece a topografia de Israel, conhece o deserto da Judéia, da Pérea, conhece Judéia, Galiléia, Samaria. O diabo conhece detalhadamente Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Satanás conhece perfeitamente todas essas coisas, sabe muito da palavra de Deus. É capaz até de citá-la para Jesus na tentação do deserto, dizendo para ele que está escrito que ele dará ordem aos anjos para guardar ele em todos os caminhos. Então ele pula do pináculo do templo porque os anjos vão te guardar. Satanás conhece os textos. No entanto, gente, ele é diabo ainda. O conhecimento que Satanás tem de Bíblia não mudou em nada, ele continua sendo um demônio. Então há muitas pessoas que conhecem a palavra, mas, vamos dizer assim, precisam ser transformados, não só informados, tá bom? Então veja aí, visualize mais uma vez esse esboço. Mais uma vez. Os tópicos estão em algarismo romano, ok? Eu não estou deixando aqui em vermelho porque não é necessário ficar falando a mesma coisa em toda a tela, tá bom? Mas você pode ir lá e pode sim. Você pode alterar a fonte aqui no cantinho, ó, você pode colocar em letra vermelha. Pronto, não tem nenhum problema, ok? Então nós estamos nesse ponto aqui que você deve, cada tópico seu tem que ser totalmente distinto um do outro. Um terceiro ponto que eu quero tratar com vocês sobre as divisões principais, eles devem primeiro trabalhar em prol do tema, segundo, eles devem ser totalmente distintos um tópico do outro, e terceiro, essas divisões precisam ser dispostas em forma de progressão. Talvez você diga assim, mas o que quer dizer isso, em forma de progressão? Bom, vamos lá, vou te dar um exemplo para você visualizar. Esse tema aqui é a vida abundante, você está percebendo aí. A tese é, esse texto de Romanos 15, verso 13, revela vários aspectos dessa vida cristã abundante que está disponível a todos os crentes. Bom, esse texto que está aí, gente, de Romanos 15, verso 13, o que ele diz? Na verdade, ele está aqui na frente, ó. Eu vou passar para você, ó. Ele diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." É exatamente isso que está em Romanos 15, verso 13. Então, Pastor Rubens, o que é a forma de progressão? O que quer dizer a forma de progressão? Olha como é facinho. Forma de progressão é isso aqui, ó. São tópicos em progresso. São perguntas de onde, em que, como, por quê, como podemos obter. Então, o assunto aqui, nesse caso do sermão, veja aqui, ó, é vida abundante. Mas quando o tema é vida abundante, você pode elaborar os tópicos, isto é, esses tópicos que estão aqui, ó, você pode elaborar eles em forma de progressão, isto é, você pode ir fazendo perguntas nos tópicos e você pode ir respondendo a cada pergunta, entendeu? Então, o que é, de onde vem, por que preciso, quais são as vantagens, quais são as consequências, percebeu? O que é, de onde, por quê, como. Isso é uma forma de progressão. Você vai progredindo no tema, você vai progredindo na sua mensagem, respondendo a cada assunto, em cada tópico. No caso, o texto bíblico aqui ele dá a resposta de tudo, né? Então, vida abundante. De onde vem? Meu primeiro tópico, de onde vem a vida abundante? Bom, o texto diz: "E o Deus da esperança vos encha." Então, de onde vem a vida abundante? Vem de Deus. É de Deus que procede essa vida, a vida em abundância.
Pastor, em que consiste? O que que é? Em que consiste? Qual a consistência? Em que consiste a vida abundante? Bom, o texto diz: vos encha de todo gozo e paz. Então, em que consiste a vida abundante? Ela consiste em gozo e paz. De onde ela vem? De Deus. Em que consiste? Consiste em uma vida de prazer, de alegria e de paz. Ah, pastor, como que eu posso obter ao progresso? De onde vem? Em que consiste? Como? Como que eu posso obter a vida abundante? Bom, o texto diz: no vosso crer. Então, o crer é a fé. Como que eu posso obter? Pela fé. Então, de onde vem a vida abundante? De Deus. Em que consiste a vida abundante? Em gozo e paz. Como eu posso obter uma vida abundante? Pelo crer, isto é, pela fé. E aí vem a quarta pergunta, que seria o quarto tópico da pregação. Por que devemos possuí-la? Ou seja, por que que eu preciso de uma vida abundante? O texto diz: para que sejais ricos de esperança. Percebe que o texto responde tudo? Talvez você pergunte assim: e como eu posso viver? Como eu posso viver a vida abundante? O texto diz: no poder do Espírito Santo. Então, de onde vem? De Deus. Em que consiste? Gozo e paz. Como podemos obter? Pela fé. Por que devemos possuir? Para que sejamos ricos de esperança. Como podemos viver essa vida abundante? Somente no poder do Espírito Santo. É por isso que Romanos 15, verso 13, está dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso, gente, é a forma de progressão. Não é complicado, tá? Você fala: nossa, pastor, ficou difícil. Não. Eu estou dizendo aqui no primeiro ponto que você precisa, os 3 pontos sobre tópicos principais, estou dizendo para você que você precisa. Primeiro, seus tópicos têm que trabalhar para o tema, tá? A gente está trabalhando aqui nesse tópico aqui, a vida abundante, os tópicos têm que falar da vida abundante. Segundo, a gente está aprendendo que tem que ser distinto, cada tópico precisa ser não pode ser repetitivo, tem cada tópico tratar de um aspecto diferente, por isso aqui cada tópico está tratando de um aspecto diferente, de onde vem, que consiste, como podemos obter, por que devemos obter isso e como podemos viver. Em terceiro lugar, essas divisões principais podem ser feitas em forma de progressão. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui do lado. Eu vou arrastar a tela e vou abrir uma página do Word, tá? Já estou com ela aqui. Vamos supor que eu quero fazer um sermão sobre fé, tá? Uma forma bem simples aqui, ó, fé. Bom, então eu vou colocar lá em algarismo romano, em caixa alta, né? Vou colocar em letras maiúsculas. O que que seria a forma de progressão? Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, que é possível que alguns de vocês estejam visualizando no celular, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos ver se melhora. Ok. Vamos supor que você vai pregar sobre fé. Então, o que que é a forma de progressão? Exemplo, o que é? O que é fé? O que é a fé? É uma forma de progressão. Você pode responder o que é fé. Depois você pode colocar assim: quais os benefícios da vida de fé? Você pode colocar, por exemplo, como possuir a fé. Ou seja, como é que nos vem a fé? Vocês sabem que, para o ponto 1, o que é fé? A fé é crer. Fé é uma confiança no caráter de Deus, gente. Né? A fé é você ver o invisível. Ok? Hebreus 11:1 pode te ajudar a explicar o que é fé para as pessoas. Quais os benefícios da vida de fé? Bom, aí você já sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o benefício é que a vida de fé agrada a Deus. Como possuir a fé? O que que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, os seus tópicos, eu vou separar aqui um do outro, ó, os seus tópicos devem tratar do tema, isto é, do tema fé. Então, visualize aí o nosso tema fé. O que é fé? Quais são os benefícios da fé?
Como possuir a fé são perguntas. O que é? Quais são os benefícios? Como possuir? São perguntas. Isso é uma forma de progressão. Então vou dar aqui para vocês um outro exemplo. O tema agora é poder espiritual. A estrutura em forma de progressão significa que os seus tópicos eles vão progredir perguntando. Por exemplo, o que é, vamos colocar aqui, o que é poder espiritual? Aí, aqui no meio você vai começar a colocar ponto um, você vai colocar ponto 2, você vai colocar ponto 3, porque você vai explicar o que é poder espiritual, tá bom? Por que precisamos, vamos colocar aqui, por que precisamos de poder espiritual? Aí você vai colocar aqui embaixo, você vai pôr o porquê precisamos de poder espiritual, tá? Só deixa eu melhorar aqui. Isso. Por que precisamos de poder espiritual? Aí você vai explicar essas questões aí, você vai preencher versículos, você vai colocar ilustrações. E aí o outro ponto que nós temos aqui é como possuir, aliás, como possuir poder espiritual. Como possuir poder espiritual? Aliás, a gente poderia fazer mais perguntas. Quais os benefícios de possuirmos o poder espiritual? Ou podemos colocar também quais os perigos do poder espiritual? Entende? Quais os perigos? Bom, é muito perigoso. Algumas pessoas detêm poderes espirituais e acabam ficando iludidas, achando que por causa do poder espiritual que possuem serão salvas. Veja só esse esboço, gente, ele é bastante simples, né? Ele é bastante simples, mas eu espero que você esteja entendendo, ó. Olha isso, ó. Poder espiritual, forma de progressão. O que é? Por que precisamos? Como possuir? Quais são os benefícios de possuir poder espiritual? Quais são os perigos do poder espiritual? Perceberam? Se a gente quisesse mudar aqui, por exemplo, poderia colocar aqui tema dons espirituais. O que você acha? Talvez você poderia responder: o que é um dom espiritual? Por que precisamos de dons espirituais? Entende? Vou deixar aqui só esses exemplos para vocês imaginarem o que eu estou tentando ensinar com o terceiro ponto aí, que é estrutura de progressão. Os tópicos progridem, eles vão te levando vão levando o esboço do sermão avante. O que é um poder espiritual, o que é um dom espiritual, o que é a fé, o que é o amor, o que é casamento, o que é a volta de Cristo, porque precisamos estar preparados para a volta de Cristo, quando será a volta de Cristo, entende? Quais os perigos da volta de Cristo. Perceba o que é, onde, por quê, como. Essa fórmula, viu, querido aluno? Essa fórmula, ela serve para qualquer tema. Qualquer tema. Você pode pegar qualquer assunto, qualquer título de sermão, e você pode usar os seus tópicos assim, tá? Eu poderia colocar aqui oração. O que é oração? Por que precisamos de oração? Como devemos orar? Quais os benefícios de orar? Que tipos de oração, por exemplo, Deus não aceita? Perceberam? Então, santidade, nosso tema é santidade. O que é santidade? Por que precisamos de santidade? Quais os benefícios de uma vida de santidade? Qual o grande perigo de não andarmos em santidade? Eu acho que vocês já entenderam, né? Eu acredito que você do lado de lá, mesmo com o celular com a tela pequenininha, ou quem sabe com o computador, você já entendeu o que eu estou querendo dizer aqui por estrutura em forma de progressão. De onde vem? Em que consiste? Como podemos obter? Por que devemos possuir? Como devemos viver? Eu acredito que você já entendeu. Então eu posso ir para o nosso próximo ponto, tá bom? Eu vou para o nosso próximo ponto e vou caminhando com vocês, ensinando como fazer os tópicos de um sermão. Então, só recapitulando os pontos que eu acabei de passar. Os princípios para a preparação das divisões principais.
Bom, primeiro essas divisões devem originar-se do tema central e cada divisão deve contribuir para o desenvolvimento desse tema. Aí eu dei para vocês esse exemplo aqui. Depois eu disse para vocês que as divisões principais precisam ser totalmente distintas uma das outras. E aí dei esse exemplo para vocês aqui. Depois, eu passei para vocês que as divisões principais podem ser dispostas em forma de progressão. E acredito que ficou muito bem explicado o que é uma estrutura em forma de progressão. São perguntas, são tópicos que desenvolvem perguntas e que, é claro, vocês vão explicando e respondendo a estas perguntas à medida em que o sermão vai caminhando, tá bom? Por enquanto eu dou uma pausinha aqui e já já na próxima aula nós damos continuidade. Um abraço para você, até já já.